a partir do verso 27, irmãos. Glória a Deus. Jesus é bom. E o diabo não vale um bombom. Muito bem. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 27 em diante, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Nossa primeira ceia do ano, né? Coisa boa. Todos começando o ano crente. E vamos orar para que possamos terminar o ano crente e se apegar com Jesus para nós terminar a nossa vida crente. Glória. Porque não adianta passar 30 anos na igreja crente, se desviar antes dele voltar ou antes de nós morrer, perdemos tudo. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cubre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória. Quero falar nesta noite sobre o caminho da cruz e o chamado de Cristo ao arrependimento. Todos nós conhecemos o caminho da igreja, é o mais fácil para nós que já entramos aqui. Para o mundo é o caminho mais difícil, é de encontrar o caminho da igreja. E o mais difícil ainda, encontrar o caminho da salvação. Há quem acredite que todos os caminhos levam a Deus. Há quem acredite que o caminho da religião chega a Deus, da filosofia, do conhecimento humano chega a Deus. Não. Jesus vai se declarar lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Todos que não forem por Jesus se perderão. Todos que andarem sem Jesus estarão em trevas. Todos que não andarem com Jesus, todos que não andarem com Jesus chegarão no inferno. Porque ele é o caminho que leva o homem ao Pai. E todos que andarem com Jesus chegarão ao céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui o texto vai dizer que Jesus estava a caminho do Gólgota, a caminho da crucificação. As mulheres que seguiam Jesus lamentavam, choravam por ver uma cena de tristeza, de choro. Aquele caminho não era um caminho comum, era um caminho diferente. Era um caminho que muitos não queriam conhecer, porque era caminho de angústia, de sofrimento, de dor e de morte. Mas Jesus estava caminhando para o Gólgota, aonde ele iria crucificar. Na verdade, ele não iria ser crucificado, ele iria crucificar os nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus está a caminho do Gólgota, não é um caminho silencioso. Havia choros, gritos, prantos de pessoas que conheciam a Jesus, pessoas que foram beneficiadas por Jesus, que foram amadas por Jesus, que foram perdoadas por Jesus. Só que aquela multidão não entendia.
que aquele caminho, quando Jesus trilhava, precisava ele chegar no Gólgota, senão nós não estaríamos aqui hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. E elas, por baterem no peito, lamentando, gritando de desespero, Jesus olha para elas e diz para ela não chorar por ele, mas chorar por elas e pelos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então há choro, há dor e há espectadores naquele caminho. Havia pessoas que iam se alegrar com a morte de Jesus, iam pessoas que iam assistir como termina a vida de um Salvador. Talvez eles não sabiam, ou se havia ouvido, havia esquecido que Jesus havia feito uma promessa e havia de voltar para eles, e que no terceiro dia ressuscitaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava indo para a cruz, mas ele tinha certeza que no terceiro dia ressuscitaria, venceria a morte e estaria de novo com seu discípulo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Só que os discípulos haviam esquecido do que Jesus havia ensinado quando estavam com eles, dizendo: eu serei entregue aos pecadores e aos povos desta terra, serei julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado. Parece que o povo só ouviu até aí, não ouviram o que ele disse após. Ele disse: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então muitos choravam porque viam que era o fim, e ali não era o fim, era o começo de uma nova história. Era o começo de uma aliança que Deus estava fazendo com os pecadores que o aceitaria como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Então hoje uma festa onde nós cercamos a mesa, ceamos, participamos, mas trazemos à memória a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse Paulo que se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Nós estaremos só mais aqui celebrando um culto pagão se ele não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e todos aqueles que nele crê, louvado seja o nome santo do Senhor, verá a promessa da volta de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Esse caminho que levava de Jerusalém ao Gólgota era um caminho de sofrimento extremo. Jesus não fala de si mesmo, ele vai falar do estado espiritual do povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então na Santa Ceia, não apenas lembramos da cruz, somos confrontados por ela. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos de quem e o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nos versículos 27 e 28, o choro que não transforma, que era o choro daquelas mulheres, mas enquanto ela chorava com pena, com dó de Jesus, Jesus disse: chore por vocês, não chore por mim não. Ele sabia para onde ia, e você sabe para onde vai? Jesus sabia perfeitamente que após a cruz iriam colocá-lo no túmulo, mas no domingo pela manhã o túmulo não seguraria mais Jesus. Aleluia. Eu já ouvi alguns descrentes, incrédulos, sem conhecimento de norteado na terra, dizer que o nosso Jesus é tão pobre, mas tão pobre que nem um túmulo para ser sepultado ele tinha. E só que os crentes que é sábio, conhecedor da palavra, sabe que o nosso Senhor não iria ficar para sempre no túmulo. Então por que ele vai pensar de um túmulo se ele ia passar só o final de semana na terra? Louvado seja o nome santo do Senhor. O túmulo é para quem vai ficar lá. Ele ia para o céu, louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele diz: filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. As mulheres choravam por emoção, não por arrependimento. Hoje, quando nós olhamos para a cruz, choramos pelos nossos pecados, lamentamos pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, nos arrependamos e pedimos a Deus perdão.
E o vinho que simboliza o seu sangue, quando nós ingerimos, nós temos a certeza que ele nos purificou, nos limpou, e nós nos tornamos limpos diante de Deus, pela palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. É pela fé que nós fazemos esse ato simbólico, na certeza de que o Senhor nos levará o dia para cearmos com Ele naquele grande dia, na grande ceia do Senhor. Louvado e bendito seja o nome santo de Jesus. Jesus vai revelar que nem todo choro é espiritual, e há quem se aquebrante na presença do Senhor, porque Jesus disse: queridos, não choreis por mim, mas chorei por vós e pelos vossos filhos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós em outra vida, nós olhávamos para Jesus na cruz, que ainda, para o mundo, Jesus ainda está crucificado, e aí quando a gente olha para Ele, dá uma dó, dá uma pena, dá vontade de tirar Ele da cruz, irmão, mas Ele ainda está pregado. Mas o Jesus dos crentes, o Senhor, o Filho de Deus, não está mais na cruz, Ele está no céu, intercedendo por todo aquele que nele creu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se procurar Jesus no túmulo, Ele também não está, porque Ele já ressuscitou. E onde é que eu vou encontrar Jesus? No coração do crente que creu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! É onde Ele habita, é onde Ele faz morada. Louvado seja Deus. Então elas se compadeciam do sofrimento físico de Jesus, mas não reconheciam o peso do pecado que Ele estava carregando sobre Ele. Quando nós abrimos a Bíblia, no profeta Isaías 53, o profeta vai profetizar que Ele carregaria sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o povo conhecia a palavra, mas se preocupou mais com o sofrimento físico de Jesus do que com o sofrimento do pecado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque o pecado não era dele, era nosso. Ele não era injusto, o injusto era nós. Quem merecia ter sido crucificado era nós, e não ele. Então, querido, Jesus, ele não busca de nós pena. Ele não quer que eu e você sintamos dele pena. Ele quer que a gente sinta arrependimento. De quê? De nossos pecados. Porque a Bíblia diz que não há um que não peque. E aí o evangelista João vai escrever na sua epístola, vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, nós temos um advogado justo e fiel. Ele nos perdoará os nossos pecados, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. A cruz não é um espetáculo para emocionar, é um altar que exige decisão. O povo foi para o Gólgota, alguns para ver a morte de Jesus. Para eles voltaram felizes, porque achavam que haviam vencido, matado um falso profeta, um herege, um que veio bagunçar a lei. Mas aqueles que conheciam Jesus de perto, via ali que era o Filho de Deus, que veio trazer salvação à terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós olhamos para a cruz pela fé, queridos, a cruz é o portal que nos faz ver do físico para o metafísico, do normal para o espiritual. E quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que certeza que nossos pecados foram anulados, foram pagos por Jesus, e o seu sangue nos purificou de todo o nosso pecado. E isso nós louvamos a Deus e glorificamos, porque Ele é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí há pessoas que se comovem com a cruz, mas não se convertem por ela. Há pessoas que fazem cruz, carregam cruz, jogam cruz sobre si. Gente do céu, a cruz que Jesus mandou nós carregar não tem nada a ver com essa cruz feita de madeira, como a gente costuma ver de vez em quando alguém nas estradas arrastando uma cruz de madeira. Meu filho, o que você está fazendo? Estou pagando promessa. Ele já pagou. É Ele que faz promessa, é Ele que cumpre promessa. Nenhum de nós tem condições de fazer e pagar promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Tem alguém entendendo aqui essa mensagem, irmãos? Glória a Deus. A cruz não é para estar na parede, é para estar na nossa memória. Quem está entendendo isso aqui? A cruz não é para estar na parede, para você lembrar que Jesus está lá crucificado, porque ele não está mais crucificado. Aquele Cristo que está lá crucificado é o Cristo do mundo, que ainda está morto, não respira, não fala, não ressuscitou, não venceu a cruz nem a morte. Mas o Cristo da Bíblia, ele venceu a morte, o mundo, o Satanás, venceu o pecado e salva crente e prepara para morar no céu. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aí quando chega na festa como hoje, Santa Ceia, que não basta ser emocional, tem que se arrepender e deixar, pois a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então quando eu chego numa noite como essa, que eu sei que eu sou pecador, eu erro, é 30 dias. Eu acho que eu sei no mínimo aqui umas 4 vezes no mês, se eu não me engano, é aqui na sede Fortaleza, Geral Sul, 5 vezes eu sei. Eu tenho que me arrepender toda semana praticamente e pedir perdão a Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica. Eu tenho certeza de que o sangue de Jesus me lavou e eu estou limpo para andar com Ele na sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é o choro externo que agrada a Deus, mas um coração contrito e quebrantado. Há quem chama esse tipo de choro um choro emocional, um choro de ator e de atriz. Quem já viu? Rapaz, mas você chora que, pelo amor de Deus, eu vi tanta gente chorar naquele filme de Titanic. Titanic. Crente chorava assistindo o filme de Titanic e não chora ouvindo a mensagem da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente que chora no final do capítulo de uma novela, porque o fulano não terminou com quem ele queria, mas não chora ouvindo a mensagem de arrependimento da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eita, coração petrificado. Se emociona porque assiste um filme de emocional, de novela, um filme romântico. Deixa eu te dizer que a maior novela é a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo dia é um capítulo. E se nós nos arrepender, nós vamos ver uma realidade no futuro. E lá haverá choro, ranger de dente, o bicho nunca morre. E pode ter certeza, é fogo para toda a eternidade. A pergunta nesta noite que o Espírito Santo faz a nós é: eu tenho chorado por Jesus ou eu tenho chorado por mim mesmo? Eu tenho lamentado de ver Jesus na cruz ou eu tenho lamentado de me ver no pecado? Eu tenho chorado porque eu estou vendo Jesus pendurado na cruz, ou eu estou chorando, se eu não me arrepender eu vou para o inferno? Você está entendendo isso aqui ou não, igreja? O nosso choro tem que ser pelos nossos pecados, não um choro emocional, mas um choro de arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é um choro externo que agrada, não, é um choro de coração contrito e quebrantado. Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo. O meu exame que eu vou fazer é de acordo com a palavra, não é de acordo com a minha mentalidade. Por quê? Porque na minha mente eu sou uma pessoa boa, na minha mente eu sou uma pessoa de Deus, na minha mente eu sou uma pessoa certa, na minha mente eu sou uma pessoa justa. Mas quando eu coloco a Bíblia diante de mim e começo a confrontar-me com a verdade, eu vou ver que eu sou um trapo de imundícia, eu sou um falso, um mentiroso, um pecador, e que preciso do amor e do perdão de Jesus. Louvado seja o nome santo do Eterno. Aleluia! Quando eu olho para o meu próximo, eu posso ver que ele não é melhor do que eu, e sim, eu sou melhor do que ele. Isso é o ser humano. Ninguém quer ser comparado com ninguém inferior a nós. Eu já ouvi pessoas dizer assim: irmão, nós temos um abençoado lá na Geral Sul, que ele é um mendigo, ninguém quer ser comparado com ele. E aí me faz lembrar que Isaías também havia falado de Jesus. Olha que Jesus não tinha uma aparência física, ele não era bonito esteticamente falando. Jesus não tinha os produtos da Jequiti,
da Natura, me dá outro nome aí. Boticário. Rinodê, olha aí. Ele não usava isso. Ele não usava protetor solar para não queimar sua pele. Ele não usava isso. A Bíblia vai dizer que a aparência dele é como raiz de uma terra seca, que o povo olhava para ele e não queria ser comparado a ele, por ele não ser bonito. Hoje a gente vê pessoas que enchem o peito de alegria. Rapaz, o teu corte ficou parecido com o corte do Leonardo DiCaprio. Rapaz, o teu cabelo está igual o cabelo da Gisele. Mas quando a gente olha para a realidade, Jesus não era bonito. E parece que a preocupação da igreja e do povo de Deus hoje é mais estética. E o espiritual morrendo, falido, medíocre, pobre. Hoje as grandes igrejas hoje na terra, as igrejas parecem uma passarela, cada um mostrando o seu vestido de luxo. Aí Jesus vai te falar sobre isso. É bonito por fora, é lindo, mas são bandos de sepulcros caiados. Só se preocupa com o exterior, enquanto o interior está podre. E é exatamente isso aí que Jesus quer transformar. Aleluia, Deus. O sangue dele não nos transforma por fora, o sangue dele nos transforma e nos limpa por dentro. Porque só quem sabe quem está por dentro é o Espírito Santo, que sonda nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu posso estar aqui bonitinho de terno e gravata, cheiroso, mas por dentro pode estar podre. Se não for as misericórdias de Deus e o sangue de Jesus, o que seria de nós? O que é que resta? Se tirar de nós a presença e a graça, o que é que resta do crente? Nada, porque a Bíblia vai dizer que até as nossas obras são como os trapos de imundícia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. A Santa Ceia não basta se emocionar, não é um choro externo, é um choro de arrependimento, é um choro de conserto diante de Deus. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado as estéreis, então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós. Olha o julgamento que viria. Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceria 70 anos depois, um tempo em que o sofrimento seria tão grande que a vida seria vista como um peso. Elas viram de perto o tamanho do sofrimento, ao ponto de dizer: bem-aventurado aquelas que nunca tiveram filhos. E hoje sabe o que é que a gente fala, queridos? Vendo pela Bíblia Sagrada, o que é que vem pela frente? Bem-aventurados que já dormem no Senhor. Glória. Bem-aventurados que já morreram no Senhor, que estão guardados para a volta de Cristo. Porque nós que estamos vivos, que vamos passar por coisas feias, ruins, perseguições, é perigoso até de blasfemar e abandonar Jesus. A rejeição da cruz gera consequências coletivas. A cruz é o último chamado antes do juízo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem rejeita o cordeiro, pode ter certeza, vai se encontrar com o leão da tribo de Judá. O leão, irmão, ele não vai ter misericórdia, já é para julgar, é juízo. Ele veio como cordeiro imaculado, ele veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio como cordeiro sacrificial, ele veio como cordeiro para purificar o pecado do pecador. Mas quando ele vier como leão, e quando ele vier leão é para devorar. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto à igreja: não é melhor aceitar o cordeiro agora do que aceitar o leão? Não é melhor encarar o cordeiro agora do que encarar o leão? Come. Vai devorar e destruir. Irmãos, eu quero que você entenda isso hoje. Se colocar um leão e um cordeiro, de qual dos dois tu se aproxima? Seja sincero. Você se aproxima do cordeiro. Por quê? Não oferece perigo. O cordeiro não vai te atacar, porque não é o instinto do cordeiro.
ele não vai te machucar, porque não é o instinto do cordeiro, mas o leão tem o instinto de devorar, de matar, de destruir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Jesus, ele é misericórdia, ele é amor, perdão, é graça, mas quando ele vier, ele vai vir sem misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que o crente faz tanta vontade de encontrar-se com um leão, porque não sabe o que vai acontecer com ele. O mesmo Cristo que oferece salvação hoje é o mesmo Cristo que julgará o que rejeitar sua graça hoje e amanhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai haver um trono branco, e diante deste trono todos serão julgados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o mesmo Cristo hoje que veio como cordeiro, ele virá. E quando ele virá, ninguém o reconhecerá, porque reconhecemos ele aqui como um cordeiro, manso, imaculado, sem mancha, sem pecado. Mas quando ele vier, ele vai vir rugindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não terá mais oportunidade de arrependimento. Agora é o prestamento de conta. Então a Santa Ceia é um memorial de graça, queridos, mas também um alerta santo para a igreja do Senhor Jesus. Não podemos tomar o pão e o cálice vivendo em diferença espiritual, desfazendo o que Jesus fez na cruz do Calvário, sem ter entendimento do que ele fez, a importância, o valor, o poder do sacrifício. Não podemos simplesmente comer por comer, mas saber que estamos comendo, ingerindo o corpo e bebendo o sangue de Jesus, porque ele morreu, sacrificou, e nós estamos aqui graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para reconciliação, ainda há tempo para restauração. E todo dia o Senhor está chamando a atenção da terra, o arrependimento. Se arrependam. E há quem acha que vai morar no céu porque obedece uma religião, há quem acha que vai para o céu porque faz alguns serviços social na terra. Não vai. E eu falo com prioridade. Quem estiver pensando que vai barganhar com Deus, negociar com Deus a salvação, uma obrazinha aqui, uma obrazinha acolá, a Bíblia vai dizer: tu pode dar o teu corpo para morrer no fogo, tu pode dar tua roupa para não vestir, pode tirar comida da tua mesa para dar ao faminto, ainda assim tu não entrará no céu. O céu não é pelas obras. A salvação é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas o inferno está cheio de pessoas bondosas, que passaram a vida toda fazendo caridade, mas sempre rejeitou a graça, o amor e a salvação de Cristo. Se perderam. Mas Deus vai colocar eles no inferno? Não, o que vai colocar é a nossa rejeição a Cristo, que vai nos levar para o inferno. A graça está na terra, a salvação está sendo pregada, Jesus está sendo anunciado, e o povo está ouvindo. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus não tem nada a ver se você vai para o inferno ou não. Ele deixou diante de mim e você o caminho, o estreito e o largo. Qual é o largo? É aquele que é fácil, só é facilidade. Agora o estreito tem que ter renúncia. Na Santa Ceia não é rotina que a gente faz, é uma renovação da aliança que está acontecendo aqui. Por quê? Porque nós podemos ter quebrado essa aliança no decorrer desse mês. Nós podemos ter rompido com o Senhor durante esse mês. E sabe o que é que você está aqui hoje? Para renovar a sua aliança. Aleluia. A aliança que foi feita onde? No sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Então cada noite de Santa Ceia que você faz parte, você está renovando a sua aliança com Deus. Não podemos tomar o pão e o cálice vivendo essa indiferença. Ainda há tempo para nós renovar nossa aliança com Deus. O versículo de número 31. Porque se ao lenho verde fazem isto, o que se fará ao seco? Eu falava sobre isso na Maior Sul, querido. Eu fui padeiro durante muito tempo, e quando eu botava aquela estora
de jurema verde dentro do forno, comecei a perceber que a madeira chora. Chora, mas não pega fogo. E o que ela gera é só fumaça. E a fumaça faz nós fazer o quê? Chorar. Eu quero lhe dizer que há pessoas como essa madeira verde, chora sem arrependimento, chora sem sentimento, chora por chorar. Tem pessoas que choram porque vê outras pessoas chorando. Tem pessoas que choram, como eu já citei aqui, ao assistir um filme que repete várias cenas de novo. Tão emocional que as pessoas são emotivas, se emociona por tudo, e isso não gera arrependimento. O lenho verde, que representa Jesus, justo, inocente e cheio de vida. Já o lenho seco é a humanidade pecadora, espiritualmente morta, sem Deus, sem vida. Eles choram por tudo. O mundo chora porque o time de futebol perdeu, chora porque o seu aposento foi cortado, chora por isso, chora por aquilo, mas não chora pelos seus pecados. Se o justo sofreu, quanto mais o pecador que rejeita a graça. Naquele grande dia é aonde o filho chora e a mãe não vai ver. Por quê? Eu quero lhe dizer, vou falar com tanta prioridade isso aqui hoje, com tanta convicção. Você sabe onde é que estão as pessoas dos choros mais sinceros? Você sabe onde é que estão as pessoas que se arrependem todo o tempo? Tu sabe onde é que estão as pessoas hoje que gostariam de ter uma oportunidade para rever a sua fé de novo? Estão todas no inferno. Lá eles gritam, lá eles gemem, lá eles choram de verdade, porque sabem que os seus pecados o arrastaram para lá. Enquanto nós temos a oportunidade de se arrepender e deixar, para nós termos da parte de Deus a sua graça redentora e a nossa restauração da nossa aliança com Cristo. A cruz revela a gravidade do pecado. O Pai não poupou o Filho para salvar o pecador. Não espere que Deus vai nos poupar, entenda isso. Se Ele não poupou nem seu Filho, sem pecado, o seu Filho imaculado, santo, verdadeiro e justo, Ele não poupou, tu acha que Ele vai poupar um desgraçado e miserável pecador? Se não se arrepender? Ou Cristo morre por você, ou você morre em seus pecados. Estamos vivendo como leão verde, ou como leão seco. Você é quem escolhe. E a área da nossa vida que precisa ser restaurada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem é quem restaura? Quem é que pode restaurar? É só Cristo. A ceia é um convite à vida que flui da cruz. O que Jesus estava fazendo era convidando aquelas mulheres a se arrepender. Ele estava levando a sua cruz. E o que estava sobre a cruz, que muitos dizem, olha só o erro que nós cometemos. Na cruz estava o meu pecado. Não. Nosso pecado estava sobre ele, não sobre a cruz. Ele crucificou os nossos pecados nele, na sua carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. De maneira tal que aquele que ceia, que come da carne e bebe do seu sangue, como diz a Bíblia, aquele que come e bebe tem vida nele. Aleluia.
Por isso que o cristão não pode deixar de cear. Deve cear. Ele vai dizer que aquele que não come e não bebe, não tem vida. Então é uma lenha seca. E o que é que a lenha seca presta? Você que é dona de casa aí, presta para quê? Para queimar, para jogar fora e virar cinza. E também conduziam outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Até então eu achava que Jesus foi só, mas o texto está nos revelando que além de Jesus estar levando a cruz dele, tinha mais dois que vinham logo após trazer da sua cruz também, que iam ser crucificados naquele mesmo dia. 3. Só que os dois estavam trazendo a sua cruz porque realmente merecia, mas Jesus estava levando a cruz dos pecados da humanidade. O que estava crucificado à direita e vinha carregando, creio eu, observando como Jesus não reclama, não murmura e nem blasfema e nem amaldiçoa ninguém. Calado, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Calado. Sabe o que é que nós aprendemos? Que essa caminhada que nós estamos trilhando para o céu, muitas vezes nós temos que vencer calados. Aleluia, Deus. Calados. Pode blasfemar, pode criticar, pode apontar, julgar, jogar pedra. Fique calado. Nós vencemos pela justiça de Deus. Aleluia. 2 ladrões, mesmo Cristo, mesma cruz, destino diferente. Aí havia um daqueles que iriam para o inferno e um daqueles que iriam com Jesus para o céu. Aleluia. O que eu acho lindo é que Jesus ele dá a mesma oportunidade para todos. Ele não faz acepção de pessoa. Eu quero deixar isso bem claro nesta noite e registrado para todos que estão ouvindo. A mesma oportunidade de salvação Deus dá para o católico, macumbeiro, espírita, independente de raça, cultura que ele seja, a salvação é para todos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A cruz não salva automaticamente sem a resposta do coração sincero. Olha que um dos ladrões estavam lá à direita de Jesus e o outro à esquerda, todos 3 crucificados. Só que no meio estava a salvação. Aleluia. O Salvador. A oportunidade foi dada aos dois. O da esquerda começa a olhar, ignora a graça, ignora o Salvador, rejeita a salvação, endurece o coração e perde o direito de entrar no céu. Aí o outro que está à direita repreende o amigo. O que é isso? Testemunhando de que Jesus é o Senhor da vida. Quando ele olha para Jesus, ele vê a miséria que ele é e os pecados que ele tem e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a mensagem de Jesus e a resposta de Jesus a um coração arrependido, a uma voz aflita, a alguém que não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, dizendo: Senhor, me leva para o céu contigo. E Jesus vai dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome santo de Jesus. A salvação é no ato que você crê, se arrepende, aceita e reconhece Jesus como Filho de Deus e como Senhor e Salvador. Então às vezes a gente pergunta: tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu já aceitei. Aonde? Não, já nasci com Ele no coração. Mentira. Nós não nascemos com Jesus no coração. Nós nascemos, não se escandalize não. Todos nós nascemos com o cão, com o diabo, com Satanás e seus demônios no coração, no couro e nas mentes.
Não, só se for tu, pastor, eu não. Todos nós. Não, vamos fazer aqui uma provazinha rapidinho. Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. Quem nunca enganou alguém, a sua mãe, seu pai, algum parente, levante a mão. Então nós somos pecadores de fato, concorda? E quem mente é Satanás, o pai da mentira. Agora entenda, Jesus, ele é a verdade, veio nos libertar de quê? Da condenação que estava sobre nós. Então a cruz em si não salva sem arrependimento. A cruz é o divisor da história humana. Todos se aproximaram dela, mas nem todos se renderam a ela. Muitos, além de conhecer a cruz, ainda jogavam a cruz sobre si, sim ou não? Quantas cruzes a gente fazia antes de dormir? 4, 5? Se levantava, quantas cruzes nós fazíamos? Ao passar pelo cemitério, quantas cruzes você faz? Você está entendendo? Quando se arrupeia, cruz credo. Passa uma encruzilhada, outra cruz. Passa um gato preto, outra cruz. Pelo amor de Deus, até quantas cruzes tu vai fazer? Em frente à igreja, outra cruz. Meu Jesus amado do céu. É a verdade, querido. Eu sei que dói, mas sara. Na Santa Ceia, cada um se posiciona. Assim como o ladrão que zombou e o ladrão que se arrependeu. Você escolhe ou se arrepender ou continuar zombando, criticando da palavra de Deus. Jesus não pediu lágrimas, ele pediu arrependimento. Ele não pediu que tivesse pena dele, ele pediu que se entregasse a ele. Não pediu aplausos, ele pediu que carregasse a cruz. Aleluia, Deus. O pão nos lembra do corpo que foi moído por nós. O cálice nos lembra do sangue que nos trouxe nova aliança. Então cada vez que nós pegamos esse pedacinho de pão, que eu digo, irmãos, levante o seu pão. É para você ver que aquele pão, esse pedaço de pão que nós vamos já ingerir, simboliza o corpo de Cristo que foi moído pelo chicote romano, por mim e por você. Aí quando você pega o cálice, mas é vinho, depois da oração eu creio que é o sangue de Jesus. Aleluia. Que me faz lembrar da aliança que ele fez comigo na cruz do Calvário. E hoje diante da cruz é tempo de chorar, é tempo de se arrepender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não choreis pelo Jesus da cruz, choreis pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos que estão se perdendo sem Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus.